Estamos de volta com o nosso Bem da Terra e um novo relatório lançado recentemente deve oferecer ao pecuarista e todo o setor produtivo as melhores e mais completas informações do mercado bovino, o que deve contribuir aí para ele tomar decisões mais assertivas. Sobre esse assunto, eu converso agora com João Otávio Figueiredo, ele que é head da Datagro Pecuária. Bom dia, João, seja bem-vindo aqui ao Bem da Terra. Bom dia, amigos do Bem da Terra. Sempre um prazer falar com vocês. Estamos à disposição para bater um papo sobre esse novo relatório. Então vamos lá, João. Como que deve funcionar esse relatório e qual será a periodicidade dele? Bom, a periodicidade desse relatório será mensal. A gente tem aí essa contribuição para o relatório e ao longo do mês também, muitos desses conteúdos são sendo disponibilizados na nossa plataforma por meio de relatórios que a gente chama de relatórios VIPs, né, que vão comentando aí à medida que sai dados de exportação, alguma novidade em relação ao preço, alguma novidade também nesse front internacional. Então, a nossa equipe hoje aqui, que tem diversos analistas acompanhando esse mercado, está produzindo constantemente aí conteúdos não só para o mercado de pecuária bovina, mas também pecuária de suínos, aves e também tem uma cobertura com o mercado da pecuária de leite agora, que é uma novidade que a gente está lançando em breve. Certo, João. E quais serão as principais informações sobre o mercado bovino que o pecuarista vai poder extrair aí desse relatório? Então, o Datago Brasil Beef Report, né, ele tem diversos fundamentos. Primeiro a gente começa falando um pouco mais dessa conjuntura internacional, como é que está o mercado como um todo, do ponto de vista mais macroeconômico. Depois a gente fala de clima, que é uma área que a gente tem uma cobertura assim, de diversas culturas da Datago, né, o Datamaps, que é um centro de agrometeorologia que a gente coloca à disponibilidade dos pecuaristas, de todos os stakeholders da cadeia. Depois a gente fala um pouco de oferta e demanda, e eu acho que uma das grandes forças do nosso relatório é o nosso próprio indicador do boi da tarde. A gente tem uma coleta de dados primários com o pecuarista e com a indústria, então é bastante interessante nesse sentido, porque a gente traz dados de escala, diferencial de base, como é que está aí nos preços em cada estado. A gente faz não só preços de boi, mas também de novilhas, de vacas. Então, a gente tem um overview geral do setor, que eu acho que é bastante interessante. E, por fim, um fundamento que eu acho que é um incremento muito forte tratado com consultoria é a integração com as outras áreas. A gente tem uma área muito estruturada de grãos também, então a gente faz relações de troca com insumos, que também são a base para alimentação de confinamento, então relação de troca com soja, com milho, com DDG, com sorgo, diversos insumos que compõem a ração animal, e claro, também o mercado de combustíveis, que é muito importante. Então, eu acho que é um material bem completo e que vai ajudar não só o pecuarista, mas todos os stakeholders da cadeia como um todo e pessoas do mercado financeiro que acompanham esse mercado pecuário de alguma maneira, tem ações de empresas listadas em bolsa. Então, a gente traz um relatório que busque atender o setor de maneira geral, não só a parte dele, mas pecuaristas, mercado financeiro, indústrias e todo mundo que compõe essa cadeia pecuária. Certo, importante aí contemplar toda a cadeia mesmo. E de que forma as análises sobre a oferta e demanda serão compartilhadas também nesse relatório? A gente compartilha, né, todos esses dados que a gente vai ter aí são um pouco de compilações de base primária que a gente tem e também de outras fontes oficiais, tanto do governo aqui do Brasil, IBGE, Conab, como os dados também de maneira internacional. A gente acompanha a parte de demanda nos Estados Unidos, Austrália, Argentina, os principais países produtores como um todo que estão inseridos nesse mercado pecuário, que cada vez está mais integrado e dinamizado. Mas eu acho que a cobertura do Brasil, a gente traz um detalhe assim que a gente não tem visto no mercado o nível de profundidade que a gente tem contemplado. Então, os pecuaristas, as indústrias vão poder ali analisar como um todo e é no fundo ser uma ferramenta para ajudar aí todo mundo a tomar decisão melhor para o seu negócio. Certo, João. E além do mercado interno, o pecuarista também pode contar com informações do mercado internacional, né? Quais informações e quais países terão destaque aí no relatório? Olha, o destaque principal, né, são os principais produtores. A gente tem uma análise bem aprofundada do mercado norte-americano, dos Estados Unidos, né? A gente está lá acompanhando como é que está o ciclo pecuário dos Estados Unidos, como é que tem se dinamizado esse mercado. A gente sabe que a pecuária, das culturas que a gente cobre aqui na Datago, que são 12 culturas, é uma das culturas que tem mais carência de dados, então a gente fica muito contente de poder trazer uma análise mais profunda de outros players. A gente vai acompanhar como é que estão os preços de reposição futuro americano, que hoje aí são uma das bolas da vez das análises. A gente está olhando também o mercado australiano, que é muito importante, carou uma crise muito importante. A gente olha com muito detalhe o mercado chinês, que também é um dos grandes produtores e hoje o principal importador, né, quem dinamiza, quem no fundo está aí comprando mais carne do mundo. Né, o Brasil hoje é o principal fornecedor desse mercado chinês, então a gente olha o mercado asiático com muita atenção. E por fim também aqui o Latam, que a gente chama, né, Latinoamérica, né, o principal produtor hoje é a Argentina, que passa por uma situação bastante grave aí em termos de questões políticas e também de clima, então a gente olha bastante no detalhe o mercado argentino,
Uruguai, e também estamos com uma análise aí do mercado paraguaio que vem crescendo bastante e ocupando mais espaço nesse mercado internacional. E esse, mais voltado para o mercado internacional, a gente vai ter o Global Beef Report. Esse vai ter uma periodicidade de bimestral ou até trimestral, a depender dos assuntos estarem mais quentes ou não. Então a gente vai ter uma cobertura mais profunda de Brasil Beef Report e esse front internacional a gente vai trazer um dado mais exclusivo em outro relatório que é o Global Beef Report. Ana, João, e de que forma vocês acreditam que esse relatório vai impactar aí no dia a dia mesmo de trabalho do pecuarista, pensando na rotina dele na atividade? Eu acho que é um novo produto, né? A gente tem o nosso aplicativo, o indicador do Boi da Tago, que muitos de vocês já são parceiros, já estão aí, são informantes do nosso indicador. Então, boa parte desses conteúdos que vão sendo produzidos ao longo do mês são publicados nessa plataforma, que é o indicador do Boi da Tago, nosso aplicativo, e também no Datago Markets, né? Que é o grande portal de distribuição de nossos conteúdos como um todo da Datago Consultoria. Então, eu acho que a pecuária cada vez está demandando mais ciências de mercado, a gente precisa estar atento aos movimentos, tudo que vem ocorrendo. E quem não estiver atento, não estiver produzindo de maneira. O que está acontecendo no seu negócio de maneira geral, a gente sabe que essas pessoas estão sendo empurradas para outras atividades, a pecuária perdeu muito espaço para outras culturas, então o pecuarista precisa estar atento e antenado do que está acontecendo no mercado para poder, no fundo, comprar e vender os seus bois, seus insumos na hora correta. Certo, João. E o relatório foi lançado aí no finalzinho de março, certo? E como que os pecuaristas podem acessar? E também queria saber qual o retorno vocês já tiveram aí desse primeiro lançamento. A gente ficou muito contente, né? A gente fez um lançamento público de maneira assim aberta para o mercado como um todo e participaram mais de 250 pessoas nesse lançamento. Então ficamos muito contentes com a adesão do mercado como um todo e participou não só pecuaristas, mas mercado financeiro. A Faria Lima como um todo está cada vez mais acompanhando o mercado do agro de perto. A pecuária tem tido um destaque muito importante nesse movimento. Então a gente também teve uma participação internacional de players do Uruguai, da Argentina, dos Estados Unidos, tem aí feito aproximações interessantes com a gente em termos de análise. Então, esse relatório está disponível dentro do aplicativo, o pessoal pode contactar a nossa equipe, a gente tem alguns relatórios que são disponíveis de maneira gratuita e alguns são assinaturas. Então, o pessoal dentro da nossa plataforma do Indicador do Boi e do portal da Tagro podem estar contactando a nossa equipe e estar acessando esse conteúdo de maneira integral. Certo, João. E aproveitando aqui a sua participação, vamos falar também um pouquinho de mercado. Como que vocês estão sentindo esse atual momento? Qual a análise que você traz para a gente? O mercado de boi gordo, a gente teve momentos aí complicados no último mês, né? A gente começou o ano com a roupa do boi gordo aqui na Praça Bar de São Paulo, nosso indicador gravitando entre 280 e 300, a depender das premiações que a China vem pagando. O mercado nesse momento está pressionado devido ao ciclo pecuário, a gente está tendo um incremento de oferta bastante importante, já foi 7% no passado e esse ano deve ter um pouco mais ainda. O abate de fêmeas está em patamares recordes, né? O indicador apontou isso, está acima de 50% abatido esse ano nos principais estados do Brasil. Então, isso, de maneira geral, tem impressionado as cotações da arroba. Aí, a gente teve infeliz caso de encefalopatia espongiforme bovina atípica, que foi confirmado aí durante o carnaval. E naquele momento, o preço do boi, nosso indicador estava 294. Ele caiu para um piso de 268, foi uma queda de quase 8%. Então o mercado sentiu muito, né? O principal comprador da carne brasileira fora das compras por quase foram 29 dias de embargo, mas mesmo antes desse embargo, o boi já estava recuperando de preço, estava em 280. Depois que abriu o embargo, depois de 29 dias, no começo do mês de março, a gente ficou muito contente, o mercado voltou a operar de maneira super sustentada e a gente registrou cotações voltando para 295. Então o boi recuperou o patamar que estava antes do embargo. Aí teve uma enxurrada de uma demanda um pouco represada aqui da parte da indústria de São Paulo, o pessoal foi às compras, a escala foi preenchida, porque estava em torno de 4, 5 dias, foi para 15, então chegou a 295. Agora, essa semana, como os frigoríficos comparam bastante, né, oferta e demanda mesmo, o pessoal preencheu a escala, o preço do boi já retém um pouquinho, então a gente está vendo a cotação mais voltada para 290, né, aqueles negociações de 300, 305, começam a sumir um pouquinho do radar e a gente vê o boi operando aí mais em torno desses 290. Ontem nosso indicador fechou em 239, registrando uma máxima de 295 e uma mínima de 275 na Praça Base de São Paulo, que são aí o estado que tem mais plantas voltadas para exportação, né? Então, tudo indica que os chineses voltam agora com um grande apetite para as compras e a cotação do boi gordo deve continuar nesses patamares firmes, mas a gente não vê um boi mais em 350, como a gente viu no passado, que estava com o ciclo pecuário, não estava tão invertido ainda, mas também não deu uma cotação do boi também tão para baixo de 270, porque já não cobre nenhum custo de produção desse boi no coxo, principalmente no estado de São Paulo.
Certo, João. E na semana que vem, o presidente Lula, junto com o ministro da Agricultura, eles vão até a China e a gente deve esperar alguma movimentação no mercado em relação à visita deles, em relação à presença deles por lá? Sim, tem muita expectativa positiva, né? A gente teve um anúncio aí recente de mais 4 plantas que estão habilitadas para a China, eram 38, foram para 42, mais 4 plantas anunciadas. Então, o Brasil vive um ano muito especial. Os últimos anos, a pecuária brasileira tem se colocado cada vez mais, o Brasil se consolidado como o principal fornecedor de carne bovina no mundo. Então, a gente está abrindo mercados na Indonésia, com uma boa notícia, anunciou 100 toneladas do Brasil. A gente teve o anúncio do mercado mexicano também, que já está aí, já atento à crise que está no mercado norte-americano, já abrindo as portas para a carne brasileira. Então, e a China também tem uma expectativa interessante, né? A gente está cada vez mais aproximado em termos diplomáticos, o Brasil está bastante alinhado com a China e pode ser, não está nada confirmado, ainda mais que novas plantas sejam habilitadas, né? E à medida que novas plantas vão sendo habilitadas para o mercado China, vai mudando muito a maneira de exterminar o gado, né? Todo mundo que tem um boi em torno daquela planta começa a buscar terminar um boi mais cedo para pegar essas premiações do mercado internacional. Então, apesar do último mês ter sido bastante turbulento, a gente tem aí um cenário de outlook bastante construtivo do boi. O que pesa um pouco vai ser o ciclo pecuário que está apertado, isso não tem como, a gente vai ter um incremento aí de oferta, que deixa a cotação um pouco pressionada, mas o mercado externo está cada vez mais o Brasil pujante lá fora, abrindo novos mercados, e a gente espera que a viagem para a China traga novos frutos e que mais plantas sejam habilitadas, porque o Brasil está produzindo uma carne de qualidade pela indústria e também pelos produtores. Certo, João, muito obrigada pela sua participação. A gente também segue por aqui acompanhando aí as movimentações na próxima semana para trazer aí as análises para nossa audiência. E contamos com vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado a vocês pelo apoio de sempre, está divulgando nosso relatório, e a gente também está aí, chegando na sequência, relatório de suínos, relatório de aves e também de leite. Então fiquem atenados nos nossos portais aí da Tagro, nossas redes sociais, que vem muita coisa boa por aí. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Para você também. Tchau, tchau.